Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma capa de banqueta. Não importa qual for o tamanho da sua banqueta, você vai conseguir adaptar de acordo com as dicas que eu vou dar ao longo do vídeo. Eu tenho uma super novidade para você. Na semana do dia 6 de julho eu vou liberar algumas aulas exclusivas, que eu vou te contar alguns segredos de ter um crochê moderno perfeito. Então aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link para você fazer a sua inscrição nessa semana. Esses vídeos não vão estar liberados para todo mundo, apenas para quem for inscrito. Então aqui embaixo, vai lá, clica e faça a sua inscrição. Para o passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa capa de banqueta, que ela é toda feita em pontos altos. Isso deixa um desenho que eu acho muito bonito e combina bastante com uma banqueta. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Assim você recebe uma notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. Então vamos ao passo a passo desse vídeo. Para fazer a capa dessa cadeira, então, a gente vai precisar de um fio de malha de sua preferência, uma agulha que engate perfeita no fio, que não fique muito folgado nem muito presa, uma tesoura, né? E também a gente precisa saber a medida que a gente tem na nossa cadeira. A minha banqueta, ela tem um diâmetro, ela é circular e o diâmetro dela, né, de uma ponta a outra, tem 34 centímetros. E a altura, que é a parte que fica formando a madeirinha de cima, tem 3,5 centímetros. Eu preciso adaptar a minha capa, a minha banqueta, que tem esse tamanho. Talvez a sua não tenha esse mesmo tamanho, então você precisa adaptar de acordo com como eu for mostrando aqui durante o vídeo. Então, o fio que eu escolhi é um fio cinza clarinho, para colocar na minha banqueta. Para começar a fazer essa capa, eu vou colocar o fio na ponta da minha mão, assim. E eu vou dar uma volta aqui, uma laçada, desse jeito, com o fio, pra gente começar com o círculo mágico, tá? Então, eu fiz um X, eu seguro aqui em cima com o dedão, pego a minha agulha, coloco dentro da parte que tá presa e trago uma laçadinha, só uma laçadinha assim, ó, da parte que tá solta. E aqui eu seguro tudo e tiro a minha mão. O que eu encontro aqui, então, é o meu círculo do anel mágico, essa voltinha aqui, ó, que é o fio que tem que andar junto com o círculo, e aqui é o fio do meu rolo. Para travar isso aqui, eu vou precisar passar a minha agulha, pegando esse fio do rolo e trazendo aqui pelo meio, assim. Aqui eu faço o meu primeiro ponto. Esse primeiro ponto aqui é um nó, na verdade. Como a gente vai trabalhar em pontos altos, eu vou precisar fazer mais uma laçadinha aqui no fio e trazer para cá, assim. Aqui eu fico, então, com o meu nó e com uma correntinha. Aqui dentro desse anel, a gente vai precisar fazer 10 pontos altos. Esse primeiro aqui já conta como 1. Para continuar, então, eu seguro o meu círculo junto com esse fio aqui, ó, do final, aqui. E eu vou precisar dar uma laçada no fio do rolo na agulha, vir dentro do círculo mágico, pegar o fio do rolo e trazer para frente. Quando eu trago para frente, eu fico com 3 laçadas. 1, 2, 3. O ponto alto é eu pegar o fio do rolo de novo, passar pelo meio das duas primeiras, 1, 2, pegar o fio do rolo de novo e passar pelo meio das outras duas. A ideia final é ficar com uma laçada somente na minha agulha. Aqui eu tenho meus primeiros, né, correntinhas, que é um ponto, e o meu segundo ponto alto. Vou dar uma laçada de novo, vir aqui no meio do anel mágico, vou trazer o fio como uma laçada. Aqui eu vou ficar com 3 laçadas, pego o fio do rolo, passo pelo meio das duas primeiras, pego o fio do rolo de novo e passo pelo meio das outras duas. Esse é o ponto alto, o ponto que a gente vai usar em toda a nossa peça. Vou fazer isso aqui até completar 10 pontos aqui em cima, e aí depois a gente vai continuar a fazer a próxima carreira. Fiz aqui os meus 10 pontos, e agora eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó, e eu vou puxar. Puxa ele até que essa voltinha aqui do meio, ó, se feche. E vai ajeitando para ele ficar bem fechadinho o círculo aqui em cima, ó. Ó, tá vendo? Para fechar aqui agora, a gente vai fazer um fechamento invisível. O que é um fechamento invisível? Eu vou vir com a minha agulha, do jeito que ela tá aqui, e vou vir aqui nesse primeiro ponto, que é depois da correntinha. Aqui eu tenho o meu nó inicial, aqui eu tenho a minha correntinha, e aqui eu tenho a formação que fica aqui em cima, ó, quando eu termino cada ponto. Essa formação aqui, ela fica entre esse primeiro ponto e o segundo. Aqui em cima eu vou colocar a minha agulha, ó. Vou colocar a agulha aqui, pegando essas duas voltinhas, esse V que se forma aqui em cima.
Aí eu vou pegar o fio do rolo, engato na agulha e trago aqui pra frente. Assim. E já passo direto por essa agulha, por esse ponto que tava aqui na minha agulha, ó. Essa laçada, tá? Assim que eu terminar de fazer isso, eu vou puxar um pouquinho meu fio e tiro a minha agulha. Ó, agora presta atenção. Vou tirar a minha agulha, vou vir aqui no primeiro ponto, depois desse que eu fechei, vou colocar a minha agulha aqui, pegando, né, as duas voltinhas aqui de cima, o V, e vou levar isso aqui lá pra trás. Assim. Agora que eu tô aqui, esse fio ele tá pra trás, eu preciso trazer ele pra frente. Como a gente vai continuar com pontos altos, eu vou simplesmente, do jeito que eu tô, vir pela frente, colocar a minha agulha, pegar o fio lá de trás e trazer aqui pra frente. Aqui eu vou dar uma altura, fico com duas laçadas, pego o fio do rolo, passo pelo meio das duas e para dar a altura de um ponto alto, vou fazer mais uma correntinha. Assim, ó. Aqui eu tenho uma pequena estrela que se forma no centro e os meus pontos altos. E agora eu vou continuar fazendo a segunda carreira. Como que a gente faz a segunda carreira? A ideia de um círculo é que cada vez que eu faço uma carreira, o diâmetro vai aumentando. Se o diâmetro aumenta, eu preciso aumentar a quantidade de pontos que eu estou fazendo aqui em cima também. Aqui eu fiz ao todo 10 pontos. Agora a gente vai continuar fazendo 2 pontos em cima de cada 10 pontos anteriores. Esse primeiro aqui, esse ponto baixo, mais a correntinha que eu fiz, conta como 1. Nesse mesmo lugar, eu vou laçar a agulha, colocar ela exatamente onde eu acabei de fazer esse primeiro ponto e vou trazer o fio aqui pra frente. Ó, quando eu trago aqui pra frente, eu fico com 3 laçadas do ponto alto. Pego o fio, passo pelo meio das duas primeiras, pego o fio de novo e passo pelo meio das outras duas. Assim. Aqui eu fico com o que a gente chama de aumento. Esse aumento aqui é o responsável por eu conseguir fazer um círculo ao redor sem ele ficar envergado. Agora eu vou vir no próximo do lado. Qual que é o próximo? É esse Vzinho aqui, ó. Estão vendo que aqui em cima forma um Vs? Em cada V desse aqui eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que com 2 pontos altos. Vou dar uma laçada na agulha, vou vir nesse primeiro aumento aqui, esse primeiro ponto aqui, trago, dou a altura, fico com 3 laçadas. Pego o fio, passo pelo meio das duas primeiras, pego o fio, passo pelo meio das outras duas. Aqui eu fiz um ponto, eu preciso fazer 2 pontos. Vou dar uma laçada, vou colocar bem aqui no meio do ponto, vou trazer e vou finalizar pegando as duas primeiras e depois as outras duas. Ó, eu fiz um aumento no primeiro, um aumento no segundo. E isso eu vou fazer em cada uma dessas 10 voltinhas que estão aqui. Vou fazer em toda a carreira, quando chegar no último, eu volto pra gente continuar a fazer a terceira carreira. Ó, eu fiz aqui a minha segunda carreira e ainda falta um ponto. Quando a gente faz esse fechamento aqui, o que acontece é que eu fico com um volume maior aqui, ó, no último ponto que a gente fez da carreira anterior. Para que esse volume não apareça depois, eu preciso pegar toda essa parte aqui, ó. Preciso fazer o meu ponto aqui, ó, dentro de todos esses 3 fios que estão aqui. Para isso, eu vou dar uma laçada, vou colocar minha agulha aqui embaixo e aqui atrás, ó, essa agulha, ela precisa sair bem aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ficar só com essa voltinha, que é o que fica em todos os pontos. Precisa pegar uma montoeira de coisas aqui no meio, isso é normal. Vou trazer pra frente, vou dar altura. E aí, quando eu dou altura, eu fico com 3 laçadas, pego o fio do rolo, passo pelas duas primeiras, pego o fio do rolo e pelas outras duas. Aqui eu preciso fazer um aumento no mesmo lugar. Vou trazer o fio, vou dar altura e vou finalizar. 1 e 2, ó. Aqui eu terminei minha segunda carreira. Tá vendo? Agora eu vou fechar do mesmo jeito que a gente fechou na carreira anterior. Esse primeiro aqui é o meu primeiro ponto alto que eu fiz com ponto baixo mais uma correntinha. E eu vou precisar vir aqui em cima, ó. Sempre deixo o ponto baixo aqui e a correntinha aqui em cima. Vou colocar a agulha no primeiro que tá aqui em cima na horizontal. Se eu for seguindo aqui, ó, ele vai vindo, vai vir uma hora que ele vai cair. O que cai eu não conto, eu venho no primeiro que tá aqui em cima. Coloco a minha agulha, pego o fio do rolo, trago pra cá e já passo por essa laçada que tava na minha agulha. Aqui eu vou dar uma altura, vou tirar a minha agulha e vou vir no ponto do lado. Esse foi onde eu acabei de fazer, vou vir no do lado. No do lado, vou colocar a minha agulha aqui, ó, na posição contrária. Vou engatar o meu fio aqui,
e vou levar lá pra trás. Assim. Agora que ele tá pra trás, preciso trazer pra frente. Para trazer pra frente, eu venho desse jeito aqui, coloco no mesmo lugar a agulha, pego o fio do rolo e trago aqui pra frente. Aqui eu vou dar altura, fico com 2 laçadas, pego o fio do rolo e passo aqui pelo meio. Para finalizar, preciso fazer uma correntinha, porque esse ponto aqui é um ponto alto. Ó. Agora, o que eu fiz? Eu fiz a minha segunda carreira. Se ele ficar um pouco assim, ó, não tem problema, tá? Isso aqui varia por causa do tipo do seu fio. Às vezes, seu fio é mais grosso, e aí ele vai ficar assim. Eu fiz aqui, então, a nossa segunda carreira, vamos começar a terceira. E o jeito que eu vou fazer a terceira carreira é o jeito que a gente vai seguir a lógica para fazer as outras. Como que eu vou fazer isso? Esse primeiro ponto aqui eu subi. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto no ponto do lado, não no mesmo lugar que eu acabei de subir. Vou dar uma laçada, vou pegar aqui a pontinha de cima, vou trazer para frente. Fico com 3 pontos, tiro as 2 primeiras e depois as 2 outras. Assim, eu finalizo o meu segundo ponto alto dessa carreira. Nesse segundo ponto, eu vou fazer um aumento, que é fazer mais um ponto alto no mesmo lugar que eu fiz o meu segundo ponto. Tá? Ó, eu tenho um ponto sozinho, um ponto alto sozinho e um aumento. E assim eu vou seguir essa carreira. Aqui vai ser um ponto sozinho, faço um ponto alto aqui, e aqui no próximo um aumento, que é colocar 2 pontos no mesmo lugar. E essa lógica é o que a gente vai seguir em todas as carreiras. Que lógica é essa? Eu vou acrescentando pontos altos. Por exemplo, a carreira 2 eu tinha só aumentos, nenhum ponto baixo, quer dizer, ponto alto. Aqui na terceira eu tenho um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Nas próximas carreiras, para ele manter retinho aqui, eu vou fazer um ponto alto, eu vou fazer um aumento e 2 pontos altos, um aumento e 2 pontos altos. Na próxima carreira vai ser um aumento e 3 pontos altos, um aumento e 3 pontos altos. Quando a gente vai intercalando essa quantidade de pontos altos no meio dos aumentos, eu vou conseguindo deixar o meu trabalho retinho. Ele não enverga e ele também não começa a virar para cima, que isso não é bom que aconteça. Tá bom? Eu vou fazer então as carreiras aqui, acho que vai dar mais umas 3 carreiras para ficar o tamanho de 34 centímetros. Daí eu volto para a gente colocar a parte que a gente vira para fazer a nossa banqueta. Eu fiz aqui todas as minhas carreiras e olha só, quando eu vou medir aqui qual que é o tamanho que fica, o meu ficou exatamente 34 centímetros. Quase nem acredito nisso. Exatamente 34 centímetros. Se caso o seu não deu 34 centímetros e se você for fazer uma carreira a mais para chegar no tamanho que você quer, de pontos altos e passar muito, você não sabe o que fazer, usa uma carreira com outro tipo de ponto. Por exemplo, em vez de deixar ponto alto, usa ponto baixo, que é a metade do ponto alto. Ou um ponto meio alto, que é um pouquinho maior que o ponto baixo. Isso vai fazer com que você consiga chegar no tamanho desejado do seu tapete, só alterando a última carreira com pontos, tá bom? Então, no meu caso, eu não vou precisar fazer isso, porque eu fiquei no tamanho certinho que devia ter ficado. Mas eu vou continuar agora, então, a peça. Se caso você precisar fazer uma outra carreira aqui, não importa, é o mesmo passo a passo, tá? Eu fiz aqui o meu último ponto da carreira e agora eu vou finalizar essa carreira. Então, eu vou cortar com um pedaço aqui. Nesse caso, eu vou cortar porque eu preciso da finalização, que ela fique perfeita, para não aparecer onde que eu começo e onde que eu termino. Vou cortar o fio e vou puxar aqui essa laçada que tá na minha agulha, todo o fio que tá aqui. E aqui eu vou fazer o fechamento contínuo, para ele continuar com esse trançado. Para isso, eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu iria vir para fazer o fechamento, vou colocar já a minha agulha de trás para frente. É esse ponto aqui, ó, porque aqui eu tenho meu ponto baixo, aqui minha correntinha, então é no de cima. Vou pegar aqui o Vzinho dos dois lados, né, ó, o V inteiro. Vou colocar essa voltinha aqui, que ficou, né, esse pedacinho do fio na minha agulha e vou levar lá para trás. Levei aqui para trás e para continuar o desenho, aqui de um lado tá certo, agora eu preciso continuar do outro. Vou colocar minha agulha aqui, ó, do lado ao contrário, pro lado da frente, só na alcinha de cima, assim. Vou pegar esse restinho de fio e vou trazer pra cá, tá? Ó. E aqui, quando eu olho, o meu desenho, ele ficou contínuo. Como isso aqui vai ser uma capa de puff, e essa parte aqui ó, vai ficar pra dentro, eu vou fazer um nozinho aqui. Eu posso pegar uma agulha menor, pra não estragar o trabalho.
Vou escolher aqui, ó, o mais próximo que tiver. Vou pegar o meu fio, vou segurar uma parte aqui, ó, e vou levar esse fio pra cá. Assim. E aí, essa voltinha que eu fiquei segurando aqui, eu passo aqui pelo meio, fazendo um nó. Só que cuida pra não puxar muito, que se puxar muito vai estragar esse desenho aqui da frente, ó. Tá? Então, eu fiz o nó vai ficar aqui escondidinho. E esse fiozinho que sobrou aqui, eu vou ir escondendo ele através dos outros fios aqui. Se você não quiser fazer nó, você pode colar o fio. Como que se cola o fio? Pega uma cola dessas de tecido, coloca um pinguinho na cola aqui na ponta, ó, e cola ela, né? Assim, estica e cola ela. Dá pra fazer isso bem rente aqui, daí ela fica escondido. No meu caso, como vai ser uma cadeira de puff e essa parte vai ficar pra dentro, eu fiz um nó mesmo pra finalização. Tá bom? Aí eu escondo mais algumas carreiras aqui, daí eu corto esse restante que sobrou. Agora a gente vai começar a subir a parte do lado do puff, né? Que é a partezinha do tamanho. O meu puff não, a minha banqueta, ela tem 3,5 centímetros, tá? Eu vou começar, então, essa primeira carreira com um ponto alto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher outro lugar que não seja essa área onde eu fiz o meu fechamento. Para começar, então, aqui, ó, nesse primeiro ponto, nessa volta aqui, eu tenho esse trançado. E aqui atrás eu tenho essas correntinhas aqui, ó, que vão formando o desenho do ponto trançado. Para começar esse ponto direto com ponto alto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a minha agulha apenas nessa pecinha de trás, só nesse primeiro ponto, tá? Vou colocar a minha agulha nessa voltinha de trás, que forma aqui, ó, todos eles têm. Vou deixar um pedacinho do meu fio. Deixar um pedacinho assim do meu fio, vou engatar a agulha no fio e vou trazer pra frente. Assim. Esse fiozinho aqui eu já vou esconder, então eu trago ele aqui pra frente. Antes de continuar, eu vou vir aqui, ó. Nesse trançado que fica o acabamento do redondo, eu vou colocar a minha agulha nesse primeiro ponto aqui, ó, só na alcinha de cima. Tá? Só na alcinha de cima. Vou pegar o fio do rolo e vou trazer aqui pra frente. Ó. Aqui eu fico com 2 laçadas, se ficar muito frouxo, puxa um dos 2 fios para ele ajustar. E vou pegar o fio do rolo e passar pelo meio das 2. E aqui vou fazer uma correntinha. Eu faço isso por quê? Porque daí eu consigo fazer direto um ponto alto. Não fico com 2 correntinhas aqui, que fica muito diferente o ponto. Para continuar agora, eu vou fazer ponto somente nessa alcinha de trás aqui, ó. Vou pegar a agulha, vou dar uma laçada, porque é ponto alto. Deixo esse fio aqui, ó, bem em cima. Vou pegar somente a alcinha de trás. Pego o fio lá de trás e trago pra frente. Dou a altura e já vai levando ela pro lado, ó. Aqui é a parte de cima do meu assento, aqui é a outra parte, já levo ela pro lado. Pego o fio do rolo, passo pelo meio das 2 primeiras. Pego o fio do rolo e passo pelo meio das outras 2. Fiz meu segundo ponto alto e eu tô escondendo esse fiozinho. E eu vou fazer a mesma coisa em toda essa carreira. Ó, pegando sempre a alcinha de cima, fazendo um ponto alto em cada alcinha aqui de baixo. Agora que a gente tá começando a fazer a parte do lado do meu círculo, do lado da minha banqueta, eu não preciso mais fazer aumentos, tá? É só um ponto para cada correntinha aqui de baixo. Vou fazer essa carreira toda, e aí quando chegar aqui do outro lado, eu vou mostrar o que a gente faz para eu conseguir chegar nos meus 3,5 cm. Está gostando desse vídeo até agora? Então deixa aqui o seu like, seu comentário se você tiver alguma dúvida, se inscreva no canal e também ative o sininho. Fiz aqui a minha carreira toda com ponto alto. E quando eu fui medir, olha só, quando eu fui medir, deu aqui, ó, bem da pontinha, né? Até embaixo aqui, ó, dessa volta, que é onde vai começar a ficar a parte da minha banqueta, ficou 4 centímetros e eu precisava de 3,5. Então, eu já terminei aqui a largura da minha banqueta. Se você não terminou ainda, você pode fazer aqui o mesmo fechamento que a gente fez em todas as carreiras, continua e segue com a carreira até chegar na altura da sua banqueta, tá? No meu caso, como eu já terminei aqui, eu não vou fazer mais carreiras, vou deixar assim mesmo. E vou mostrar pra vocês como eu faço a finalização, tá bom? Pra fazer a finalização, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou cortar o fio, mas antes de cortar o fio, eu vou dar uma volta com todo o meu fio de malha aqui ao redor, ó, do meu trabalho. Vou deixar um pouquinho. E aí, aqui eu vou
cortar. Assim. Ó. Depois que eu cortei, eu vou pegar esse pontinho que foi o último que eu fiz e vou puxar todo esse fio que eu acabei de cortar aqui pelo meio. Puxo tudo. Ó. Puxei pra cá. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui nesse primeiro lugar onde eu faria o fechamento e vou engatar o fio e trazer todo o fio pra cá de volta. Assim. E pra fazer aquela finalização, né? Eu fiz aqui ao contrário, acho que vocês perceberam. Vou engatar todo o fio aqui e vou trazer só nessa alcinha de cima. Todo esse fio que eu acabei de cortar. Ó, assim. Aqui é bom que ele fique mais apertadinho, ó, porque daí ele vai fechar bem. E agora, olha só, vou mostrar pra vocês. Eu tô com esse fio aqui na parte da frente. Eu vou precisar levar esse fio e ele tá nessa voltinha. Eu vou levar no próximo, nesse aqui, ó. Vou engatar o fio, vou levar pra cá, vou puxar. Assim. Vou vir no próximo do sentido contrário. Vou trazer pra frente. Vou vir no próximo, no sentido contrário do que eu acabei de fazer, e vou levar pra trás. E eu vou fazer isso aqui em toda a minha banqueta. Por quê? Porque esse aqui é o jeito que eu vou ajustar depois pra ele ficar bem certinho no meu trabalho. Na minha banqueta. Porque daí quando eu puxo aqui, ó, eu consigo ajustar ele, estão vendo? E aí os pontos eles vão ficar bem justinhos. E essa parte da banqueta provavelmente vai entrar pra dentro. E aí ela vai ficar presa na banqueta. Vou fazer esse zigue-zague aqui, ó, em toda a minha volta. E aí no final eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou prender. Eu fiz aqui toda a carreira, ó, com esse fio passando zigue-zague. E a gente começa a ver que ele vai formando esse acabamento de zigue-zague aqui ao redor. Isso aqui fica por causa do tipo do fio que a gente passou. E também ele é bom porque se eu puxar aqui, ó, o trabalho ele fecha. E aí isso é bom quando a gente faz uma encomenda. Eu entrego com esse fio solto aqui como tá mesmo, porque o trabalho não vai destruir. Porque ele passou uma carreira inteira aqui e o fio tá aqui. Se esse fio romper, ele vai só soltar esse zigue-zague, então não tem problema. Eu mando pra cliente com um pedacinho de fio extra aqui dentro e explico pra ela o seguinte. Coloco isso aqui na banqueta. Depois que tiver na banqueta bem ajeitado, puxa esse fio até toda a peça se ajeitar na banqueta. Depois que essa peça se ajeitar, aí eu seguro, né, para não prender, tiro da banqueta e faço um nozinho aqui, usando algum dos fiozinhos que estão aqui. Isso é muito bom porque às vezes fica um pouco maior. É normal, o fio de malha ele tem bastante diferença de espessura, às vezes de um fio para o outro. E acaba ficando um tamanho diferente na banqueta, mesmo que a medida ficou igual. Por isso é importante ter um ajuste para deixar na mão da pessoa, né, que vai usar isso, porque daí isso aqui fica travado e fica certinho com esse ajuste na banqueta dela. E assim então ficou a nossa capa da banqueta. Quando você for colocar essa capa de banqueta na banqueta, você só precisa puxar esse fiozinho que ficou comprido e dar um nó. Às vezes pode ser no próprio fio de malha, na própria capa, ou também no pezinho da banqueta, fica a sua escolha. Então esse foi o vídeo sobre a capa de banqueta. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, escreva seu comentário se ficou com alguma dúvida, se inscreva no canal e também ative o sininho. Se por um acaso você fez essa capa de banqueta, me marca lá no Instagram, eu vou gostar muito de ver o seu resultado. Além disso, não se esqueça de se inscrever na Semana do Crochê Perfeito, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Um abraço e bom crochê!